Continuando os desequilíbrios do Chico, em janeiro de 1920, João Cândido Xavier, seu pai, pediu ao padre que fosse mais exigente com a criança, no confessionário. O sacerdote concordou com a sugestão, quando o vigário lhe ouvia as referências sobre as rápidas entrevistas com Dona Maria João de Deus, desencarnada desde 1915, falou-lhe francamente: "Não, meu filho. Isso não pode ser. Ninguém volta a conversar depois da morte. O demônio procura perturbar-lhe o caminho." E o menino respondeu: "Mas, padre, foi minha mãe quem veio." E o padre retrucou falando: "Foi o demônio." Severamente repreendido pelo vigário, o menino calou-se, chorando muito. O senhor João Cândido, católico de Santa Luzia do Rio das Velhas, deu razão ao padre. Aquilo só podia ser o demônio. Chico refugiou-se no carinho da madrasta, alma compreensiva e boa. E Dona Cidália lhe disse: "Você não deve chorar, meu filho. Ninguém pode dizer que você esteja perseguido pelo demônio. Se for realmente sua mãezinha quem veio conversar com você, naturalmente isso acontece, porque Deus permite. E Deus, estando no assunto, ajudará para que isso tudo fique esclarecido." À noite desse dia, Chico sonhou que reencontrava a progenitora. Dona Maria abraçou e recomendou: "Repito que você deve obedecer a seu pai e ao vigário. Não brigue por minha causa. Por algum tempo você não mais me verá, contudo, se Jesus permitir, mais tarde estaremos mais juntos. Não perca a paciência e esperemos o tempo." Chico acorda em pranto. Enxugou os olhos, resignado. E, por 7 anos consecutivos, não mais teve qualquer contato pessoal com a mãezinha, para somente receber-lhe as mensagens psicografadas em 1927, e revê-la, de novo, pela vidência mais clara e mais segura, em 1931, quando mais familiarizado com o serviço mediúnico, ao qual se entregara de coração. De princípios de 1920 a 1927, Chico não mais conseguiu avistar-se pessoalmente com o espírito de Dona Maria João de Deus. Integrado na comunidade católica, obedecia às obrigações que lhe eram indicadas pela Igreja. Confessava-se, comungava, comparecia pontualmente à missa e acompanhava as procissões. Terminara o curso primário no Grupo Escolar São José, de Pedro Leopoldo em 1923, levantando-se às 6 da manhã, para começar às 7, as tarefas escolares e entrando para o serviço da fábrica às 3 da tarde, para sair às 11 da noite. O trabalho, porém, era exaustivo, e, em 1925 deixou a fábrica, empregando-se na venda do Sr. José Felizardo Sobrinho, onde o trabalho ia das 6:30 da manhã às 8 da noite, com o salário de 13 cruzeiros por mês. Entretanto, continuavam as perturbações noturnas. Depois de dormir, caía em transes surpreendentes. Perambulava pela casa, falava em voz alta, dava notícias de pessoas que sofriam no além, mantinha longas conversações, cujo fio era impenetrável aos familiares aflitos. Em 1927, porém, eis que a sua irmã Dona Maria da Conceição Xavier, hoje mãe de família, cai doente. Era um doloroso processo de obsessão. Tratada carinhosamente pelo confrade Sr. José Hermínio Perácio, que atualmente reside em Belo Horizonte, a jovem curou-se. Foi assim que se realizou a primeira sessão espírita no lar da família Xavier, em Pedro Leopoldo. Perácio, na direção, pronunciava a vibrante prece. Na mesa, 2 livros. Eram eles o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. O espírito de Dona Maria João de Deus comparece, e grafa longa mensagem aos filhos presentes, através da médium Carmen Pena Perácio, devotada esposa do companheiro a que nos referimos. Reporta-se a cada filho, de maneira particular. E, dirigindo-se ao Chico, comove-o, escrevendo: "Chico, meu filho, eis que nos achamos mais juntos, novamente. Os livros à nossa frente são 2 tesouros de luz. Estude-os, cumpra os seus deveres, e, em breve, a bondade divina nos permitirá mostrar a você os seus novos caminhos." E assim realmente aconteceu. A primeira sessão espírita no lar dos Xavier realizou-se em maio de 1927. Em junho do mesmo ano, os companheiros dessa reunião cogitavam de fundar um núcleo doutrinário. Era preciso fundar um centro, diziam eles.
E, certa noite, num velho cômodo junto à venda de José Felizardo, onde o Chico era empregado, o assunto voltou a debate. Na assembleia, estavam apenas 2 companheiros espíritas, contudo, junto deles, umas 10 pessoas, sentadas, bebiam e comiam animadamente. Um centro espírita. Boa ideia. Comentava-se. Apressemos a fundação. Faremos tudo por ajudar. Será para nós um sinal de progresso. E, dentre as exclamações entusiásticas que explodiam, surgiu a palavra de um cavalheiro respeitável, pedindo para que o centro fosse instituído ali mesmo. Quem seria o presidente? José Hermínio Perácio, o companheiro que acendera aquela nova luz do espiritismo em Pedro Leopoldo, morava longe, a 100 quilômetros de distância. Mas o cavalheiro de faces avermelhadas prometeu solene: assumo a responsabilidade. A fundação ficará por minha conta. Chamem o Chico. Ele poderá lavrar a ata de fundação. Serei o presidente, e ele terá as funções de secretário. Depois de breve conversação, o grupo recebeu o nome de Centro Espírita Luiz Gonzaga. Chico lavrou a ata que todos os presentes assinaram. Mas, na manhã imediata, o cavalheiro que chamara-se à presidência, voltou à venda de José Felizardo, e pediu para que seu nome fosse retirado da ata, alegando: Chico, você sabe que sou de família católica, e tenho meus deveres sociais. Ontem, aquele meu entusiasmo pelo espiritismo era efeito do vinho. Se vocês precisarem de mim, estou pronto para auxiliar, contudo, não posso aceitar o encargo de presidente. Mas, e como ficaremos? Eu sou apenas o secretário. Perguntou Chico. Você faça como achar melhor, mas não conte comigo. E o presidente saiu, deixando Chico a pensar. Em fins de 1927, o Centro Espírita Luiz Gonzaga, então sediado na residência de José Cândido Xavier, que se fez presidente da instituição, estava bem frequentado. Muita gente. Muitos candidatos ao serviço da mediunidade. Muitas promessas. José era irmão do Chico, e na residência dele realizavam-se as sessões públicas nas noites de segundas e sextas-feiras. Em cada reunião, ouviam-se exclamações como esta: quero ser médium psicógrafo, quero desenvolver-me na incorporação, precisamos trabalhar muito, acho que será interessante fundar um abrigo ou um hospital. O entusiasmo era grande quando, em outubro do mesmo ano, chegou a Pedro Leopoldo, Dona Rita Silva, sofredora mãe com 4 filhas obsidiadas. Vinham ela e o irmão Saulo, tio das doentes, da região de Pirapora, zona do Rio São Francisco, no norte mineiro. As moças, em plena alienação mental, inspiravam compaixão. Tinham crises de loucura completa. Mordiam-se umas às outras. Gritavam blasfêmias. Uma delas chegara acorrentada, tal a violência da perturbação de que era vítima. O espírito de Dona Maria João de Deus, explicou pela mão do Chico. Meus amigos, temos desejado o trabalho e o trabalho nos foi enviado por Jesus. Nossas irmãs doentes devem ser amparadas aqui no centro. A fraternidade é a luz do espiritismo. Procuremos servir com Jesus. Isso aconteceu numa noite de segunda-feira. Quando chegou a reunião da sexta, José e Chico Xavier estavam em companhia das obsidiadas sem mais ninguém.